seria como se hoje nós estivéssemos vivendo uma espécie de sombra do reino futuro, né? E já teríamos que estar agindo como agiríamos de fato lá no reino futuro, né? Hoje já nos comportando no sentido como cidadãos do reino, né? Hoje é um reino em nós, né? Como está aqui 1 Coríntios 12, né, Alexandre Torres? 1 Coríntios 12, que o irmão André citou aí, que vai falar da diversidade de dons, a partir do versículo 4, que até você fez um slide, né, o irmão André? Quer dar uma lida aí, Alexandre, nesse texto? 1 Coríntios 12, né? A partir do verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí vai estar também Mateus 25, outra referência que ele colocou, e vai dizer o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Você quer falar alguma coisa do que você entende já desses 2 versos aí? Pelo paralelo que a gente pode fazer dessas 2 passagens, né, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai estar falando sobre, olha, ele está debatendo até uma questão lá que o pessoal estava se colocando, um mais santo do que o outro, eu tenho mais dom do que tu, meu dom é melhor do que o teu, eu falo mais língua do que tu, e assim eles estavam se achando muito soberbos. E Paulo vai falar, olha, a diversidade de dons. E cada dom, ele é para um serviço, ele não tem nenhum outro motivo além desse, é só para servir. Cada dom é para serviço. E além dos dons de operação, existe essa diferenciação, dons de operação e dons ministeriais, que a gente ainda vai continuar falando aqui no vídeo. Então, Paulo vai apresentar os dons ministeriais e também os dons de operação. E essas coisas agem em conjunto, né? Aí eu não sei exatamente como o meu amigo Jean, meu amigo André vê essas questões. Eu vejo que trabalham em conjuntos. No caso, eu vou colocar de uma forma... Vou fazer uma analogia para o pessoal que está vendo a live entender. Eu vou fazer essa comparação. Você entenda o ministério, o dom ministerial como a armadura que você tem. E os dons de operação você entenda como se fossem armas. Então, a armadura você usa junto com a arma. Então, agem em conjunto, o ministério e o dom. Então, você pode ser usado por algum desses dons ministeriais, Deus que te impulsou desse dom, e Deus também te impôs dos dons de operação, que agem em conjunto. E conforme você vai sendo usado por Deus, você vai percebendo isso. E em Mateus, Cristo vai falar, é eu que dou esses talentos. Sou eu que dou os dons, em Mateus capítulo 25. A um eu vou dar 5 talentos, a outra eu vou dar 2 e a outra eu vou dar 1, conforme a capacidade de cada um. Então você tem que entender que você tem uma capacidade para exercer determinado dom e mais de um dom. E aqui eu encerro minha explicação por enquanto. Pode comentar aí, irmão. O texto é muito claro mesmo, que é como ele mesmo, o apóstolo Paulo, fala da questão do corpo, né? O olho não pode dizer para a orelha que não precisa dela, e qualquer parte do corpo dizer para a outra parte que não necessita. Cada um tem a sua função no reino de Deus hoje já, né, irmão André? Que você executa o seu ministério conforme o dom que há em ti. Como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Faz aí a obra conforme o dom que foi colocado em você, por imposição de mãos. Você tem o dom, executa na sua área. Não fica querendo fazer aquilo que você não recebeu o dom. E isso faz parte da organização do reino hoje, já na Terra. Que às vezes a igreja hoje foge um pouco dessa prática bíblica, desse ensinamento bíblico, por conta de algumas coisas mais convenientes. Estamos, às vezes, um pouco longe dessa prática. Não é, irmão André? Isso. Infelizmente, pastor, a igreja hoje já não consegue mais associar os dons ministeriais e os dons espirituais com o reino de Deus, né? Assim, desde do discipulado, né? Desde quando a pessoa se converte, que ela vem para Cristo, né? Não existe essa associação. Então, muitas vezes,
essa questão do reino, ela fica de lado, né? Praticamente em todas as vezes, né? É porque se tem essa noção do reino futuro apenas, né? E não se tem a noção do reino agora, do reino atual. Então, os próprios crentes em Jesus, eles não se sentem já participantes de um reino, né? Eles já não se sentem cidadãos de um reino que já está manifesto, que já está inaugurado no meio da gente, né? Aí, quando se fala sobre ministérios e dons, né, fala sobre... Aí, a gente toca naquele assunto, né, sobre as igrejas, principalmente as pentecostais, né? Só deixando um parênteses aqui, que eu faço parte de igreja pentecostal, tá? Para quem não me conhece, eu preciso fazer toda uma apresentação aqui, né? Os irmãos já me conhecem, mas para quem está me assistindo agora pela primeira vez, eu preciso deixar isso claro. Eu faço parte de igreja pentecostal, tá? Desde 2003, quando eu me converti a Cristo, tá? Tem quase 20 anos, toda a minha caminhada cristã foi em igreja pentecostal. Já quis sair da igreja pentecostal para ir para outra congregação, para outra denominação, enfim. Mas Deus tem algum mistério comigo que ele sempre me puxa de volta para a igreja pentecostal. Isso é incrível. Eu acho que eu já até desisti de sair da igreja pentecostal, porque sempre que eu tento sair, o Senhor me puxa de volta para dentro, né? Já tentei para batista, já tentei até para presbiteriana, apesar de serem calvinistas por lá, né? Mas, enfim. Aí o que acontece? Então, quando se fala de ministérios e dons, eu falo isso com autoridade pela minha vivência nas igrejas pentecostais, né? Infelizmente, não se tem associação. Olha, isso aqui já é a manifestação do reino de Deus. O ministério que você recebeu, o dom que você recebeu, isso aqui faz parte da organização, da estrutura do reino de Deus, tá? Nesta fase, através da igreja, né? Então não existe, infelizmente, essa associação, esse link de um para com o outro, né? Então parece assim que o reino de Deus é uma coisa e os ministérios e dons são outra coisa, quando na verdade a Bíblia vai nos ensinar que os ministérios e dons eles vão ser a estrutura do reino agora, porque quando chegar o milênio, entenda uma coisa, quando chegar o milênio, a estrutura do reino no milênio vai ser outra estrutura organizacional, tá? Outra estrutura organizacional, certo? Outras hierarquias, enfim, vai ter a igreja glorificada, vai ter o Israel na carne também, sacerdotando, né, o próprio Israel, os judeus, etc. A igreja vai estar sacerdotando as nações. Enfim, eu não sei como os irmãos aqui na live, o irmão Alexandre e o irmão Jean, entendem dessa parte, mas eu entendo dessa maneira, enfim, mas não é o ponto agora, tá? Mas, enfim, o que eu quero deixar para vocês o reino de Deus hoje tem uma estrutura, tá? O reino milenar vai ter outra estrutura, mas é a continuação do reino. Hoje nós estamos passando por um tempo de aperfeiçoamento, tá? Para que a gente possa chegar no ponto ápice do reino, que vai ser o milênio, tá? Com relação à igreja, ok? A terra ela vai estar sendo preparada para um outro reino futuro que vai vir, que é o reino eterno, que quando vai se dar a descida da Nova Jerusalém, certo? Mas a igreja, no tempo do milênio, já vai estar na sua plenitude, já vai estar glorificado. Então o reino lá, naquele tempo, vai ser uma outra estrutura. Mas ainda é o reino de Deus. Então o reino de Deus tem uma estrutura agora, que vai se manifestar através dos ministérios e dons da igreja, tá? E quando chegar no milênio, vai ter uma outra estrutura, mas vai continuar sendo o mesmo reino. Tudo bem? Então é necessário que nós venhamos a fazer hoje essa associação, fazer todo esse link aí, ok? Não tem mais como a gente ter algum ministério em Cristo, algum dom em Cristo, alguma virtude em Deus, e achar que essa virtude não tem nada a ver com o reino. Entenda, tudo que Deus faz está diretamente associado ao seu reino. Tudo que Deus faz é em prol do reino, tudo que Deus faz é para o reino, tudo que Deus faz é pelo reino, tá? Então, tudo que Deus opera, faz, ensina, etc, tá? Tudo está diretamente ligado ao reino de Deus. Nada foge do reino, porque o propósito eterno de Deus é o reino. Desde quando não havia mundo, Deus já havia proposto o reino. Tudo bem? Então, nada do que ele fizer agora vai ser fora do reino. Então, hoje nós precisamos entender a estrutura do reino de Deus, tá? Para agora, na era da igreja, para que a gente possa agora aplicar essa estrutura, viver essa estrutura e se sentir um cidadão do reino de Deus. Tá certo?
Então, você que tem um ministério em Cristo, você que é evangelista, você que é pastor, você que é um mestre, você que é um profeta, tá? Você que é um diácono da casa do Senhor, você que é um presbítero, um ancião da igreja, entenda que você tem essa posição hoje em Deus, porque é em prol do reino, não é em prol de você mesmo, não é em prol somente da sua congregação, mas é em prol de uma estrutura maior, é um plano maior, tá? Que vai muito além da nossa compreensão, mas que Deus nos dá um pouco de compreensão, né? Se Deus não nos desse alguma compreensão, a gente não estava aqui hoje, né? Mas que vai muito além daquilo que você possa pensar e imaginar, e tem muita coisa mais profunda para a gente aprender sobre isso, tá certo?